novidades aí sobre os novos vistos, sobre alterações nos vistos já existentes. Olha quem eu estou recebendo aqui novamente, Dr. Célio Sauer. Muito obrigada. Olha, esse mês de setembro, assim, foi uma ansiedade, parecia que não passava o mês. E agora, último dia do mês, a gente realmente tem novidade sobre tudo quanto é visto, não é isso? Procura de trabalho, CPLP. Várias novidades. Isso me deixa até muito animado, porque cá entre nós, quando nós começamos a conversar sobre esse assunto, já estamos há meses a falar sobre esse assunto, né? Nós tínhamos sempre a expectativa de que as coisas avançassem, e de fato, avançaram. Então, nós tivemos aí a mudança na lei de estrangeiros, que nós falamos foi uma mudança muito profunda, foi uma mudança em diversos artigos, teve que fazer a republicação integral da lei, e agora tem uma mudança do mesmo gabarito, da mesma potência, no decreto regulamentar que regulamenta a lei de estrangeiros, ou seja, mudaram a lei, mudaram a norma e agora mudaram a sua forma de aplicação. Então, trouxeram aí vários procedimentos novos, trouxeram várias informações para quem trabalha com esses procedimentos, e aí nós falamos dos consulados, falamos também das embaixadas, falamos do próprio CEF, certo? E de nós, profissionais que estamos aí no dia a dia. Então, essas alterações vieram a criar mais segurança jurídica para aquela recém-publicada, né, ou republicada lei de estrangeiros. Então, elas vêm realmente a falar assim, ó, visto para procura de trabalho, como é que vai funcionar? Visto da CPLP, como é que vai funcionar? E o nômade digital, como é que vai poder fazer a sua aplicação do visto lá? E tem novidade também sobre o nômade digital, mas eu não vou falar antes do tempo, que eu sei que nós já estamos conversando aqui. Eu tenho aqui um monte de perguntas. Se o senhor estiver preparado, a gente vai longe aqui. Peguei ali muitas dúvidas nos comentários, é claro. Um monte de gente falando, gente, mas não já tinha trocado a lei? Como é que funciona? Bom, agora está lá no Diário da República, como cada processo de visto vai acontecer e qual documento, né? E então, aquelas pecinhas que estavam faltando para o quebra-cabeça, finalmente estão ali. Então, estão, e realmente são várias mudanças bem profundas. Então, doutor Célio Sauer, vou direto ao assunto. Quero, primeiro de tudo, saber o que vem aí na regulamentação a respeito do visto da CPLP, né, para as pessoas de língua portuguesa. Bem, vem muita coisa relacionada aí a esses cidadãos de Brasil, Angola, vários países que fazem parte da CPLP, e dentre os pontos que foram alterados, nós podemos dizer que tem um saborzinho aí agridoce, né? É um pouquinho bom, um pouquinho não tão bom quanto esperávamos, e vamos, assim, colocar de uma forma geral, vão ter alguns requisitos que podem ter sido uma surpresa, ou podem ser até uma surpresa para quem vai acompanhar a gente, ok? Então, eu sei que você deve lembrar que teve aí o Conselho de Ministros, falaram, porque quem for da CPLP não precisará apresentar meio de subsistência, não vai precisar apresentar seguro-viagem, não vai precisar apresentar título de regresso, e tem muitos pontos positivos nisso. Como a gente já conversava, inclusive, dá até uma preocupação, porque você fala assim, nossa, como é que a pessoa vai vir? Sem lenço, sem documento, sem dinheiro, sem, né, seguro de saúde, como é que vai ficar essa pessoa aqui? Como é que ela vai custear? Vamos dizer que ela está deitada na cama, ele cai da cama, quebra a perna. Esse valor financeiro para pagar o tratamento dela vai sair da onde? Né? O teto, né? O arrendamento vai sair da onde? Se a pessoa vier com 50 euros dentro do bolso, não está fácil. Então, o que o governo trouxe para nós dentro dessa regulamentação, que é uma regulamentação bem extensa? Trouxe um detalhezinho que faz toda a diferença e que pode permitir algumas pessoas terem acesso e outras não a esses benefícios, a essas isenções, ok? Então, temos lá aos requerentes de visto de estado temporário de residência nacionais de um estado que esteja em vigor o acordo da CPLP, bem como aos nacionais de outro estado em que as condições especiais daquele acordo sejam estendidas por acordo internacional, é dispensada a apresentação dos documentos previstos nas alíneas E, F, G do número 1
do artigo 12º da regulamentação, certo? Do decreto regulamentar. Quais são esses documentos? Então, temos lá o seguro de viagem válido, ok? Temos o comprovativo da existência de meios de subsistência e temos a cópia do título de transporte de regresso. São esses os 3 documentos que estão ali nominados. Então, perfeito. Eu sou cidadão da CPLP, não preciso apresentar nada e só seguir. Calma, porque ainda tem mais coisa nesse número 3 aqui do 12º, que vem a seguir. Então, EFG do número 1, nos termos previstos no referido acordo, desde que, e eu gosto muito dessa expressão, porque desde que é igual a mais, é igual a bem, exatamente. No entanto, esse monte de expressões que nós colocamos para dizer assim, ó, o que eu falei até agora não vale mais nada, porque aqui pode mudar tudo. A situação é mais ou menos essa, porque vem desde que apresente um termo de responsabilidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 2 e 3 do artigo 12º-A, que basicamente o que quer dizer? Quer dizer, ou você tem um termo de responsabilidade feito por uma instituição de ensino, ou por uma empresa, ou por uma pessoa que é de nacionalidade portuguesa ou é um cidadão estrangeiro com residência em Portugal e que tem condições de financiar a sua estadia. Então, em outras palavras, o termo de responsabilidade é o nome técnico para carta convite. Okay? Aquela que a gente tanto fala, carta convite. Agora, o que acontece? Se você hoje é um cidadão da CPLP que tem um familiar morando aqui, tem um amigo, alguém que possa fornecer a carta convite, talvez você pode se beneficiar dessas isenções. Agora, se você não tiver alguém que pode lhe oferecer uma carta convite, aí você não consegue cumprir esse requisito e nessa situação, para você, não vai ser dispensado. Então, você vai ter que apresentar ainda na mesma os meios de subsistência, vai ter que apresentar na mesma o seguro, certo? E vai ter que apresentar na mesma o título do transporte de regresso, quando é aplicável, por exemplo, no visto de estada temporária. Então, perceba, esse desde que é um daqueles detalhezinhos que nós temos na lei, que está ali, no meio, escondidinho, mas que faz toda a diferença. E o que nós tínhamos ouvido na declaração do Conselho de Ministros é que... Não ia precisar mais nada. Exatamente. E o que aparenta aqui do texto, o que nos traz o texto, é justamente essa necessidade. E, inclusive, tem outro ponto relevante, mais adiante, é lá no artigo... eu acho que é no 51º-A, certo? Que traz o seguinte, quando nós falamos aí, né, de vistos da CPLP, autorização de residência da CPLP, esse artigo é bem específico sobre isso, tá? Aqui nós temos exatamente o seguinte, nos casos previstos nesse artigo, né, os pedidos de concessão e de renovação de autorização de residência apresentados por nacionais do Estado-membro da CPLP, bem como pedidos nacionais de outro Estado, em que a condição especial daquele acordo sejam estendidas por acordo internacional, independente da sua finalidade, são instruídos apenas com os documentos a que se referem à linha AD do número 1 do número 12, perfeito, certo? Nós temos ali uma simplificação, para o caso da CPLP, numa redução quando for fazer a autorização de residência, ou a renovação da autorização de residência sobre os documentos que deve apresentar. Então, isso aqui tem uma extensão bacana, mas quando nós falamos dos vistos, por exemplo, o visto de residência ou o visto de estada temporária da CPLP, isso ali daí já vai depender do quê? Da carta convite. E, nesses casos, as cartas convites vão ser catalogadas, vamos botar assim, arquivadas por parte do CEF, e o CEF daí vai fazer um controle de quantas cartas são emitidas por um determinado cidadão e vai responsabilizar esse cidadão, inclusive caso a pessoa para quem foi emitida a carta tenha permanência irregular. Então, imagina que você emite uma carta aí para o seu irmão ou cunhado, cunhado faz muito isso, por isso que eu não gosto de cunhado, ok? Você oferece a carta convite para o cunhado vir, o cunhado chega aqui em Portugal com a carta convite, mas ele permanece além do que era permitido. Ele não precisou apresentar meio de subsistência, não precisou apresentar seguro-saúde, mas cunhadão é cunhadão, vai tomar uma cerveja e vai jogar futebol, né? Chuta a
o canto da trave, quebra a perna, quem que financia? É a Ana, né? Não sai de Portugal, não tem passagem para retornar para o país de origem. Por quê? Porque não precisou apresentar para vir. Quem vai financiar essa passagem? É a Ana. Por quê? A Ana deu a carta convite. Então, fica aqui um gostinho doce, mas ao mesmo tempo meio agressivo ao paladar. Então vamos lá. Para quem é cidadão aí de língua portuguesa, no caso dos brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, enfim, se tem alguém aqui que vai emitir uma carta convite, que está aqui em Portugal, vai falar, olha, estou me responsabilizando, que é esse o nome, né? Termo de responsabilidade. Exatamente. E aí, vou receber essa pessoa vai conseguir pegar o visto dela ali, CPLP, e não vai comprovar nem a passagem de volta, se for um caso de uma estadia temporária, e nem a questão do meio de subsistência, além do seguro-viagem também, certo? Exatamente. É isso. Exatamente. Mas tem que ter a carta convite de alguém daqui de Portugal se responsabilizando por ela, para poder entrar aí nesse bolo da CPLP. É a história do desde que, né? Então, você está beneficiado com isso, com essa dispensa, né? Desde que nos apresente esse documento. Então, é mais ou menos que nem casamento árabe, né? Você pode casar com a minha filha, desde que você apareça aqui com 10 camelos, uma casa, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Certo? Não estou impedindo você de casar com ela, eu só estou colocando uma condição para isso. E aí, quem não consegue, não tem como atender esse pré-requisito, vai entrar ali em todos os outros vistos, que a gente vai falar ainda agora dos outros vistos, mas só pontuar, então, essa situação que é muito importante aí, eu atento. Quero aproveitar e dizer para todo mundo ali que dia 30 de setembro estamos gravando esse vídeo agora de noite, o dia que saiu a regulamentação. São muitas páginas. Doutor Célio Sauer com certeza ainda vai se debruçar em todas essas páginas para eu vou ler e reler isso aqui muitas vezes ainda durante essa semana. Nós vamos acompanhar lá no canal agora, passo a passo, conforme cada um dos casos. Porque nós que somos leigos, às vezes, assim, a gente olha aquele, né, e cada um tem a sua interpretação, e aí cada um quer falar uma coisa. Vamos com calma, temos que olhar o documento, entender, ver com quem realmente está ali habilitado a interpretar aquilo ali e falar para a gente. O ponto principal sempre são os detalhes, até porque, né, o segredo está ali, nos detalhes, e às vezes uma frase faz toda a diferença. Exato. Então, fica aqui, mas realmente, de fato, já veio uma boa mudança, uma mudança significativa com essa questão da CPLP. Se você tem um vínculo com alguém aqui de Portugal, já vai estar ali livre dos meios de subsistência, que era o principal ali, né? O que todo mundo temia. Exatamente. Era o ponto que talvez impedia muitas pessoas de fazerem o processo de visto e virem legalmente para Portugal. Agora, né, se elas tiverem uma referência aqui, poderá, obviamente, se beneficiar, né, do acordo da CPLP, se obviamente também for, né, cidadão de um desses países da CPLP, porque se for lá um chinês, um cidadão norte-americano, já não se beneficiaria de qualquer forma. Agora, de um outro lado, né, nós temos que olhar também que o governo entregou um pouquinho, mas não pôde entregar tudo, porque também haveriam pessoas talvez que viriam sem uma referência em território nacional, apenas na aventura, na cara e na coragem, e também sem, né, um euro no bolso para poder custear aí com os custos, com as coisas normais de uma vida aqui em Portugal. Nós, né, já falamos bastante sobre isso, eu sei que você também passa isso aqui no seu canal, que os preços sempre estão a subir. Arrendamento não é barato, né? Mesmo que seja um quarto, não é barato. Então, o que o governo enxergou é o seguinte, ok, você quer ver? Não tem como comprovar os meios necessários, você tem uma referência aqui, alguém que pode dar um aval por você, alguém que pode ser seu fiador. Eu tenho. Meu irmão, meu primo, minha mãe, perfeito, né? Então, vamos considerar que é essa pessoa que vai mesmo, né,
exercer a responsabilidade por você, e caso algo der errado, essa pessoa... Também será a pessoa que será cobrada quanto a isso. Claro. Agora, do outro lado, né? A pessoa fala assim, não, eu não tenho ninguém. Bem, então você tem que se preparar um pouquinho melhor, você tem que se planejar um pouquinho melhor para vir. Isso é, sim, uma vitória, mas também um sinal de, olha, vamos pesquisar, planejar, porque o que eu vejo de gente vendendo as coisas nos grupos do WhatsApp para voltar para o Brasil com menos de 1, 2 meses aqui, eu vejo gente fazendo vaquinha online para comprar passagem para voltar, então, assim, é um ponto de alerta máximo. Esses dias, inclusive, no Instagram, eu botei ali, o pessoal ficou horrorizado. A média de aluguéis em Lisboa, um quarto, 1.000 euros, 800 euros, um quarto. Então, assim, é motivo para realmente a pessoa olhar e falar, é o momento? Eu vou ser muito franco com você, Ana. Sabe o que me parece isso? Quem é homem talvez vai se identificar mais com o que eu vou falar, certo? Quem é mulher vai compreender, talvez você vai olhar e vai falar assim, não, eu conheço uma outra história que minha mãe teve comigo, mas não é a mesma que eu vou contar. Mas para homem vai ficar muito claro. Um dia, quando o seu pai olhou para você e falou assim, ó, tá aqui a chave do carro, estaciona para mim. Ou, ó, tá aqui a chave do carro, você faz o seguinte, vai lá buscar a tua irmã no colégio. Ou, tá aqui a chave do carro e vai em tal lugar e compra isso para mim. Não importa o que você ia fazer, mas ele lhe entregou a chave do carro. Perceba, se você é homem, você passou por isso e você teve esse momento de autorresponsabilização. Você sabia que se você fizesse algo de errado, nunca mais você ia ter a chave do carro. Lógico, o mundo é muito vasto, certo? É feito de Josés, de Franciscos, de Célios, certo? E talvez uma dessas pessoas pegou a chave do carro e não deu problema nenhum. E eu torço para que isso aconteça. Exato. Certo? Porque foram as pessoas que sentaram no carro com uma grande responsabilidade, dirigiram direitinho, arrumaram um espelho, botaram um cinto de segurança, foram devagarzinho e nada aconteceu. Agora, sempre tem um ou outro que foi, assim, aproveitar um pouco aquele momento de vitória e entrou afoito no carro, engatou a marcha errada e antes de sair de casa já derrubou o portão, né? Então, é exatamente essa situação. É como se tivesse o brasileiro, o angolano, o cabo-verdiano, certo? Recebido a chave do carro. E aí, o que você vai fazer com a chave do carro é da sua responsabilidade. Então, o que essa regulamentação vem trazer para nós, e já no mesma esteira da alteração da lei de estrangeiros, nós estamos facilitando, estamos viabilizando o visto, e agora não vai ser mais uma situação onde a negativa é uma possibilidade latente, né? Então, onde você vai ter a capacidade, com menos burocracia, com menos apresentações de documentos, certo? Você vai ter a capacidade de ter o seu visto. Você vem para estudar? Ótimo, vem para estudar. Você vem para trabalhar? Ótimo, você vem para trabalhar. Mas é você quem é responsável por si. Se você vier com a sua família, né, sem os meios adequados financeiros, se você vier com a sua família e colocar no risco da saúde, você pode se colocar, às vezes, no risco da ruína. E aí, Ana, vamos ser muito francos, eu conheço várias e várias histórias de pessoas que, nesse momento, ou venderam ou estão a vender tudo o que conquistaram durante uma vida para vir. E eu sempre torço para que tudo dê certo, né? E busco sempre trazer informações para que tudo dê certo. Agora, se algo não der certo, pode ser realmente uma situação de ruína financeira. Exato, exato. Então, responsabilidade na mão aí de cada um. Temos essa ótima notícia, facilita muito essa questão da CPLP, mas é isso, né? Não é porque, meu Deus, agora eu vou conseguir pegar o da CPLP, vou entrar no primeiro avião e vou vir. Então, muito cuidado. Agora, uma pergunta, já está valendo? Não. Quando vai valer, pelo amor de Deus? Agora são 30 dias, certo? Porque lembra que eu falei assim, mudança
profunda, como ocorreu na lei de estrangeiros, a lei de estrangeiros foi republicada, então, como foi uma mudança muito profunda, certo? Nós vamos ter aí a republicação integral dessa lei, ok? Então, esse decreto regulamentar, que é o 84/2007, ele vai ser todo republicado. Nesta republicação, nós vamos ter aí 30 dias para que ele daí comece a valer. Se nós fizermos um cálculo aí à margem de facão, eu posso ter errado no meu cálculo, mas hoje é dia 30, hoje o dia que nós estamos falando, ok? Isto vai entrar em vigor aí a partir do dia 31, certo? Já no próximo mês de outubro. Bom? Mas temos muitos pontos bons, né? Já que passamos por aquela fase que eu trago sempre para o seu canal, aquela fase quase da depressão, onde as pessoas estão olhando e falando assim, meu Deus do céu, não querem que nós vamos para Portugal. A notícia é muito boa, a notícia é muito boa. É o que todo mundo estava ali aguardando de eliminar essa questão dos meios de subsistência. Com certeza você democratiza, você faz com que não é só o Joãozinho ou a Maria que consigam vir, então isso é muito importante. E nós temos um ponto muito bom, Ana. Existe um artigo que foi desenhado dentro desse decreto regulamentar que vai permitir, inclusive, os benefícios da CPLP para quem for fazer o visto para procura de trabalho. Ou seja, mesmo nesse caso, certo? Vai ter a possibilidade de instruir ele com os benefícios da CPLP, tá? Ainda sobre o visto para procura de trabalho, nós temos aí uma formulação de como ele deve ser pedido, como ele deve ser requerido, ok? E ali vai ter uma instituição de algo novo, que é apresentar, né, uma manifestação de interesse, mas não aquela que todo mundo conhece, tá bem? Uma manifestação de interesse ao IEFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui de Portugal. Nós falamos, inclusive, num outro vídeo aqui com você, sobre o IEFP, naquele benefício dos 4.800 euros. Para morar no interior. Tem muita gente que acha que isso é mentira. Não é mentira, tá? Existe, é uma possibilidade, nós fizemos aqui um vídeo com a Ana, e se vocês tiverem a possibilidade de assistir esse vídeo, é um vídeo muito bacana, passa ali, passo a passo, como você pode se beneficiar disso. E esse mesmo instituto que permite essa inscrição para esse benefício, é quem vai receber, né, eu vou ter que botar minhas aspas aqui para não haver a confusão, mas esta manifestação de interesse de quem quer trabalhar em Portugal, de quem quer buscar emprego em Portugal. Por quê? Porque, primeiro, né, esse nome está muito associado àquele processo que existe no CEF, pelo artigo 88 e 89, bacana, faz lá num portal próprio do CEF, que é o SAPA, mas esta manifestação de interesse que fala aqui no decreto regulamentar, ela é o que o nome dela diz, né? É você se apresentando e falando, olha, eu, Joãozinho, quero ir para Portugal e quero trabalhar. Então, esse aqui sou eu, essas aqui são as minhas habilitações acadêmicas, essas aqui são as minhas experiências profissionais, certo? E essas são as minhas qualificações para ir trabalhar para Portugal. E isso vai ser um dos documentos que você vai ter que apresentar para pedir o referido visto, certo? De novo, aí agora vem outro ponto. Se você for hoje lá no site do IEFP, não tem isso ainda, ok? Então, sai 30 dias. Pode ser que eles estejam tão surpresos quanto a gente. Bom, eles estão hoje aqui assistindo o seu canal falando assim, olha, meu Deus, eu acho que nós vamos ter que fazer algo. Né? Mas... Então, é algo totalmente novo que veio aí nessa regulamentação, essa questão do IFP. É como você colocar o seu cadastro, o seu currículo lá no Instituto, que é onde realmente as pessoas que chegam aqui vão procurar trabalho, vão fazer o cadastro ali. Então, o que ele está falando é isso. Exato. E até um ponto interessante, porque, veja bem, quem hoje cuida em Portugal, né, de ofertas de emprego, né? Quem hoje cuida da questão, inclusive, das pessoas que estão no subsídio de desemprego e precisam fazer uma recolocação profissional, é o IFP. Então, é um instituto que ele já tem uma expertise, ele já é formado para isso.
Então, vamos dizer que ali foi um ponto onde houve um acerto de vincular essa instituição a esse tipo de visto. Porque se a pessoa já vem para a procura de trabalho, vamos pensar pelo melhor. Vamos pensar pelo caminho de que o IFP, já tendo conhecimento de quais são as experiências profissionais, as habilitações que essa pessoa tem, pode, inclusive, quando essa pessoa chegar aqui em Portugal, falar: oi, José, tudo bem? Então, você passa naquele, porque são 4, 5 empregadores que têm a possibilidade de lhe contratar. E talvez temos ali, inclusive, uma entidade que vai conseguir auxiliar o estrangeiro a conseguir aquele contrato de trabalho que nós já tanto falamos por aqui. Exato, que ele faz essa ponte do empregado, ele que está procurando emprego com o empregador, e, inclusive, essa questão de quem está desempregado, tanto para fazer cursos, eu vejo que tem várias coisas ali de formação e tudo mais, é muito interessante. Tem cursos muito bons no IFP, cursos, inclusive, de nível técnico e tudo mais. Então, hoje, se você quer, né, aproveitar uma oportunidade, de novo, eu estou agora fugindo completamente do assunto, mas eu vou aproveitar a vitrine que você dá nesse momento. Se você quer aproveitar uma oportunidade para se qualificar profissionalmente aqui em Portugal e ainda ter um auxílio para depois que tiver qualificado encontrar um emprego melhor do que o que hoje você tem, procure o IFP, tá? Exatamente. Essa é a minha dica. Aliás, se as pessoas dessem um pouquinho mais de atenção para o IFP, e eu não falo aqui só sobre nós estrangeiros, eu falo os portugueses também, certo? Aproveitariam melhor as oportunidades que lá tem. Nós já trouxemos vídeo aqui falando, inclusive, mostrando ali o portal, vendo a questão das vagas, a questão dos cursos, é realmente muito interessante. Então, vamos lá. Essa questão, então, do visto para procura de trabalho, para quem é brasileiro, cabo-verdiano, angolano, ou seja, da CPLP, também estará beneficiado aí nessa questão da CPLP, é isso? Também não vai precisar mostrar a questão ali dos meios de subsistência. Exato. E, para quem não se beneficiar, agora, obviamente, eu vou tentar fazer ou puxar na memória aqui, porque eu não estou com a minha colinha do lado, nesse ponto em específico, mas há ali uma previsão dos meios de subsistência. Lembra que nós tínhamos falado assim, o mais provável, se o visto é para 4 meses, serão 4 meses, certo? Mas aqui no decreto regulamentar deixaram explícito que, na verdade, é possível apresentar apenas 3 meses de meio de subsistência, no valor, obviamente, aí do salário mínimo português, né? Então, são 3 meses de 705, agora... Faz as contas. Exatamente, imagino eu que dão... Sim, mas então vamos deixar claro aqui, os outros estrangeiros que não fazem parte ali da língua, de país de língua portuguesa, vão precisar mostrar, sim, 3 salários mínimos portugueses. Exatamente. Né? Vamos dizer aqui, um chinês, né, que viesse com um visto para procura de trabalho, né, ele teria que apresentar aí pelo menos 3 meses de meio de subsistência. Aqui, inclusive, no canal, tem muitos colegas nossos aí da América do Sul, então, quem não fala, quem não é do Brasil... Vamos pegar aqui, por exemplo, um argentino, peruano, colombiano, ok? Vai pedir esse visto para procura de trabalho. Encontrei aqui na minha colinha, então, a memória está boa ainda, certo? Fala ali, no montante de pelo menos, certo? 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida, que hoje peguei a calculadora aqui, estou aproveitando a tecnologia, dá 2.115 euros, tá bom? 2.115 euros. 115, exatamente. Ok, para os outros estrangeiros. Agora, quem é beneficiado, então, pela língua portuguesa, não vai precisar mostrar. Aí, vou aproveitar de novo, que eu estou com um ponto correto aqui no decreto regulamentar e fala, é dispensado da prova de meios de subsistência o requerente de visto de um estado em que esteja em vigor o acordo da CPLP, bem como o requerente de outro estado, a que as condições especiais daquele acordo sejam estendidas por acordo internacional, desde que apresente um termo de responsabilidade nos termos do número 2 ou 3 do presente artigo, tá? Então, temos ali essa dispensa prevista também no decreto regulamentar. Para o CPLP. Tá. Maravilha, ótimo.
E a questão da passagem aérea? Temos aí sobre, para quem é da CPLP e vai para a procura de trabalho, para o visto da procura de trabalho, temos isso? Bem, essa questão eu já não posso asseverar para você, Ana, tá? Porque é grande, bastante coisa. Eu li hoje tudo que eu pude no celular. Então, isso nós eu vou ter que reservar, isso eu vou ter que agora fazer o meu merchan, certo? Se você está assistindo aqui com a Ana, vai lá no Diário da Cidadania, o meu canal, porque o material que nós colocamos lá, eu já vou ter feito essa leitura completa e, para lembrança desse momento aqui da nossa conversa, eu fiz um comentário lá e falei assim, ó, para a Ana do Posso Te Mostrar, que me fez essa pergunta e eu não tinha a resposta na hora. Tá aqui. Eu só posso agradecer porque hoje é dia 30 de setembro, a regulamentação saiu hoje e o doutor Célio Sauer está aqui conosco respondendo todas essas coisas. Eu só posso agradecer, porque são 70 páginas e eu vi lá no regulamento com muita coisa escrita. Então... E sabe o que é o mais interessante? O que nós estamos explorando aqui são apenas 3 páginas. Então tem muita coisa aqui dentro, isso é certo? muita coisa. Tem muita coisa interessante, tem muita coisa que, lógico, né, não vamos só reduzir esse regulamento, a CPLP e a visto de procura de trabalho. Tem muitas coisas que foram alteradas, ok? Muitas coisas que não são propriamente do interesse das pessoas que assistem aos nossos canais, daí já entra naquele termo do juridiquês, que vai interessar só mesmo os advogados e o pessoal que trabalha dentro do CEF ou dos consulados, mas daquilo que é interessante, né, e das perguntas que sempre vêm, essas 3 páginas, elas são essenciais e elas podem trazer aí muita informação. Inclusive, dentro dessas páginas que nós estamos aí visualizando e trazendo aqui para o seu canal, tem a regulamentação do visto do reagrupamento familiar em simultâneo. Então, assim, tem uma série de benefícios que vieram, tá? Eu posso dizer assim, não tirou 10 com estrelinha? Não tirou 10 com estrelinha, porque esse tema da autorresponsabilização que nós falamos logo no começo é um tema muito sério e é um tema que me preocupa. Mas nós temos muitas coisas boas, então podemos dizer que pelo menos um 8 nessa regulamentação nós tivemos aqui. Maravilha. Olha, o senhor já puxou aí a próxima pergunta, então, reagrupamento familiar. Muitas perguntas são, eu posso pegar o visto da CPLP para toda a minha família, para as crianças, para os filhos, enfim, como vai acontecer essa situação aí? O que a gente já sabe, pelo menos até agora, família brasileira, né, família de pessoas de CPLP vão conseguir vir todas juntas, como é que fica esse reagrupamento? Bem, eu vejo o reagrupamento familiar em simultâneo como algo muito positivo, porque vai resolver um grande problema que existia, que era, como é que vamos fazer essa viagem? Precisamos ter passagem de ida e volta, já que o José, que tem o visto, só vem com a de ida, né? Podemos ir todos juntos no mesmo voo, temos que esperar para que ele tenha residência. Então, isso era o mais comum de receber, por exemplo, dos cidadãos brasileiros, mas de quem era brasileiro, de quem precisa de visto mesmo para entrar em Portugal, o pessoal russo, o pessoal armeno, o pessoal chinês, indiano, etc., né? Tornava-se quase que inviável a imigração, porque tornava-se uma separação da família. Ou, né, a família tinha um visto Schengen para acompanhar quem era o familiar principal, que era que tinha visto, ou a família ficava no país de origem, aguardava, e nós tratamos de vários casos desse aqui, aonde a pessoa que tinha o visto principal vinha, fazia sua autorização de residência, às vezes levava 3 meses para isso, e ali estava a distância. Depois disso, tinha que entrar com um pedido de reagrupamento familiar no CEF, ou seja, tinha que fazer um agendamento para comparecer, para pegar uma declaração e enviar ao consulado de que o CEF autorizava esse reagrupamento. E depois disso, ou seja, já passaram aí talvez uns 6 meses, exato, certo? Essa família poderia vir,
Uhum. E teria que ir ao CEF mais uma vez para fazer os biométricos, fazer as fotografias. Então, tornava-se um processo, primeiro, com muitos contatos ao CEF, não que seja ruim ter contato com o CEF, as pessoas que estão lá, trabalham lá, são adoráveis, mas Mas demanda muito torna-se trabalho. redundante, Uhum. torna-se inviável. É como Uhum. se você, no lugar de deixar o seu carro no mecânico e buscar 2, 3 dias depois, fosse e levasse todos os dias ao mecânico. É um Exato. exercício de paciência que não tem fundamento. Então, Uhum. este era um ponto que era muito burocratizado e agora desburocratizou-se. Como é que Certo. isto se viabiliza? Quando for fazer o processo do visto principal, vamos supor aqui um visto para estudante, certo? Uhum. Você já dá a entrada no visto dos familiares. Então, em termos de legislação, é como se eles tivessem criado uma autorização de residência provisória a partir do momento que se obtém o visto. Ou seja, o José, que teve o visto dele de estudante, ele vai ter uma autorização de residência provisória. Lógico, no mundo real, né, ela não Uhum. existe, não tem nenhum documento, nenhum papel quanto a isso, ele está só na posse do visto, mas dentro do sistema informático é como se já existisse esta autorização provisória que permite ao consulado pegar os documentos daqueles familiares, né, então dos Uhum. filhos da esposa, e unir a, Uhum. ao documento do José. Então, no momento da emissão do visto de estudante de José, já viria também daí a emissão do visto de reagrupamento familiar da esposa e dos filhos, e quando Uhum. tivesse o agendamento do José, para o mesmo dia local ou para um outro dia, certo? Um pouquinho Uhum. espaçado, mas não muito, mas no mesmo local, teria a possibilidade já de ter o agendamento da esposa e dos filhos. Neste caso, quando eles fossem viajar, viriam todos juntos. Neste caso, quando eles fossem viajar, só precisariam da passagem de vinda, e neste Uhum. caso teriam mais certeza de duas coisas. Uma, de que podem entrar, Sim. e a outra, e muito importante essa outra, ok? De que teriam aqui em Portugal já um agendamento com o CEF. Ou seja, lembra que aquele processo lá, 3 meses para conseguir a residência, depois marca de novo para ir no CEF, talvez 6 meses, eles já entrariam sabendo quando é que vão ao CEF. E isso dá mais vantagens para a unidade familiar, que não fica separada, e Uhum. dá mais celeridade para o processo, porque reduz o número de contatos, vão lá uma vez, resolvem a sua Uhum. situação. Então, essa foi realmente uma promessa que ela veio idêntica à solução. É uma promessa que veio com uma apresentação tão boa quanto foi a Uhum. promessa. E Sim, o governo português já tinha falado isso, que não era a intenção separar famílias, uhum, tá ali, tá, agora é possível, então, agora não, hein, depois que entrar em vigor ali, que tiver exato, tudo exato. certinho, Agora, nessa vida em nova breve, muito realidade, vamos breve. botar assim, né? Ah, Então, é algo muito bom. Eu vejo que sim, assim, se nós temos uma medalha de ouro, é vai isso justamente mesmo. para essa questão, porque é uma Aham, sensibilidade muito grande do governo, né? exato. Nós tivemos também pontos relacionados ao nômade digital, novidades relacionadas ao nômade digital, que, de novo, sabor agridoce veio na boca, ok? Aham, Vamos botar assim, para quem vai fazer o visto de nômade digital, as notícias são muito boas, então, temos uhum, aí de novo, o cumprimento da promessa, então você que antes estava em dúvida se podia ou não com o trabalho remoto que era feito para fora de Portugal, fazer o pedido do visto e uhum. vir para Portugal e morar em Portugal, bem, agora você pode ter a certeza de que esse visto vai ser processado. Até hoje eu estava brincando, falava assim, olha, esse aí é o visto D8, né? Porque já tem o D1, D2, D3, D7, tem que ser o D8, né? É o novo, foi colocado aí. Agora, existe o lado agridoce. Uma Uhum. surpresa, certo? Que é o que? A possibilidade do ingresso de uma autorização de residência para quem exerce trabalho remoto para fora de Portugal, ok? Uhum. Diretamente de Portugal. Só que
como eu disse, uma surpresa, porque isso não tinha sido colocado lá na legislação. Então, na mudança da lei de estrangeiros, não tinha nenhuma previsão sobre a possibilidade desse ingresso ocorrer diretamente em Portugal. Tínhamos ali o visto de residência, tínhamos o visto de estado temporária para quem exerce atividade profissional de forma remota, só que agora também vai ser possível fazer esse ingresso dentro de Portugal, só que através de manifestação de interesse, essa é aquela que eu falei do CEF, através do SAPA, do artigo 88, do artigo Vai lá, 89, tem 2 que anos, leva 2 anos, recomendo. exatamente, mas agora estão admitindo, e obviamente nessa situação com as devidas adaptações, porque vai se utilizar ali, consoante o caso, né, ou o artigo 88 ou 89 para fazer essa apresentação. Eu entendo, talvez, que até o mais provável, o mais capaz, fosse o artigo 89, mas isso vai depender mesmo do caso a caso. Na generalidade, talvez o 89. Tá. Então, de nômade digital, o que está falando é isso. Vai poder vir direto aqui para Portugal, mas vai fazer processo de manifestação de interesse. Mas tem ali também onde eu posso aplicar ainda do meu país de origem? Exatamente. Eu diria o seguinte, não é que vai poder vir direto e aplicar a partir daqui. A ideia é, você tem um caminho seco, bem firmado, já asfaltado, certo? E curto. E você tem aqui um outro caminho tenebroso, úmido, pantanoso e complicado. Opte pelo melhor, ok? Então, se você hoje tem a possibilidade de trabalhar no regime de teletrabalho, certo? Não vejo que exista uma razão real e uma razão forte o suficiente para você falar assim, eu vou em Portugal e vou me jogar e vou fazer através de lá. Para você é muito melhor fazer o visto e já vir com um agendamento com o CEF e já ter aí a sua certeza de que vai resolver a sua vida. Por quê? Vamos falar de privilégios. Privilégios são, você tem o visto, você tem um agendamento. Ponto final. Para quando é o seu agendamento? Muito provavelmente 3, 4 meses, mas veja, é um ponto definido e privilegiado, certo? Do outro lado, vamos pegar o caso de uma pessoa que já está aqui, trabalha de forma digital, às vezes trabalha para o Brasil, trabalha para os Estados Unidos, ok? E nesta situação, como trabalha para um desses países, vai ter que entrar com uma manifestação de interesse, porque é a forma que houve aí uma adaptação para que ela pudesse fazer a sua legalização, senão ia ficar sem se legalizar aqui em Portugal. Nesses casos, o processo vai tomar 2 anos, okay? Depois desses 2 anos, você vai talvez ter um agendamento para 4 ou 5 meses posteriores à sua aceitação. Eu acho muito doloroso esse processo. Já falei e eu costumo dizer, é a ideia de quem tem muita pressa para comer o bolo e não esperou ele assar, depois tem dor de barriga. Okay? E, perceba, não é porque eu desejo isso para você, não. Eu falo isso porque eu desejo que você tenha as melhores hipóteses, tenha os melhores resultados, tenha as melhores oportunidades. Então, de nada vale você queimar a largada e depois que você está aqui, você começa a se desesperar e tentar encontrar uma maneira de solucionar o seu problema. Ok? Então, vai existir essa possibilidade? Vai. Mas o gosto que me passa é agridoce. Porque se botaram na regulamentação, poderiam ter, de fato, né, feito uma analogia ao caso do alta qualificação. Ter falado, começa através de uma ligação telefônica. No entanto, puxaram para o lado da manifestação de interesse, o que, de novo, né, me dá uma sensação assim, de um sabor, legal, tem a possibilidade para quem antes não tinha, isso é muito bom, mas não dá um sabor bom. Então, já partindo dessa questão da manifestação de interesse, outra pergunta também que recebemos bastante, quem já está aqui em Portugal, de alguma forma, vai sair, vai ter privilégios nessa questão? Não. Ana, nossa, eu vou falar uma coisa mais adiante.
Cá entre nós, se você perceber o movimento que foi feito com a alteração dessas duas leis, você vai chegar a essa única e possível conclusão. Já que não foi possível impedir vocês de virem e tentarem se legalizar aqui, porque, afinal, né, se a gente falava que não era para entrar por cima, entrava pelo lado, se falava que não era para entrar pelo lado, entrava por baixo, então é muito difícil fazer esse controle, ok? Teve até uma matéria em que entrevistaram um inspetor do CEF, passou na CNN essa matéria, e o inspetor do CEF falou assim, olha, se o CEF fosse levar a cabo todas as situações em que percebe que as pessoas entram de forma irregular em Portugal para ficar e simulam a situação de turista, ok? Talvez teriam aviões que nós íamos mandar metade ou o avião inteiro de volta ao país de origem. Então, percebe isso vindo de um inspetor que trabalha no dia a dia, ali na fronteira, demonstra que... E sabe exatamente ali Exato, eles sabem da intenção. Pelo amor de Deus. E, como eles perceberam que era inviável fazer as pessoas mudarem de ideia através de informativos, através, inclusive, de situações em que dava-se o exemplo através por uma ou outra pessoa que tinha entrada negada, ok? O que eu vejo que chegaram ao consenso? De que iriam dar tantos privilégios para quem viesse com o visto, que se tornaria assim, uma decisão completamente louca você vir sem. Ana, na nossa conversa aqui acabamos de falar de visto sem mostrar R$1 no bolso. Falamos de visto sem ter um seguro de saúde, certo? Falamos de visto sem nem se você ter um emprego, você vai chegar e vai procurar aqui. E falamos, obviamente, de casos em que a situação se tornou tão facilitada que eu só enxergo dois caminhos lá na frente. O primeiro caminho, né, vai se dar tantas, e se obriga, ok? Se obriga a dar vagas para quem vem com visto, porque afinal a pessoa fez o caminho correto, então ela tem o privilégio da vaga. Hoje, Ana, hoje dia 30, certo? São 8h15, então posso falar isso aqui francamente para você. Sexta-feira, 8h15, eu sei que não tem como eu ser desmentido mais. Não tem vagas para nada em Portugal, exceto uma coisa. Se você ligasse hoje, nessa sexta-feira, dia 30, o dia inteiro ao CEF, como nós fizemos, você ia ver que não tem vaga para nada. Não tem vaga para reagrupamento familiar, não tem vaga para estudante, não tem vaga para alta qualificação, não tem vaga para nada. Só para quem veio com isso. Se eu ligar na segunda-feira, isso é a única certeza que eu tenho. Se eu ligar na segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã, para o CEF e falar assim, olha, eu tenho um caso aqui de um cliente meu que veio com o visto, só que ele não gostou muito da vaga ou do lugar para onde vocês marcaram ele. Posso trocar? Vamos falar, pode. Para que lugar o senhor quer? Então, perceba, se quem vem com visto é o caminho privilegiado, se quem vem com visto tem o CEF obrigação de dar vaga, temos 2 caminhos. O primeiro caminho, de algum lugar, essas vagas vão ter que sair e alguém vai ficar sem, ok? O segundo caminho, que é o que eu torço para acontecer, vão aumentar o número de delegações, vão aumentar o número de contratações e funcionários, vão aumentar o número de equipamento e o CEF vai ter aí a sua capacidade, né, aumentada e vai conseguir tratar do pedido de mais pessoas. E assim não vai prejudicar ninguém.
perceba a seriedade do que acabamos de falar. Sim. Porque só existem esses dois caminhos. Não existem outros caminhos. Ou alguém tem prejuízo efetivo e não pode ser prejudicado quem vem com o visto, porque quem vem com o visto tem o direito, está escrito ali que já vai ter sua vaga. Que a senhora imagina o seguinte: José faz o visto para estudante, chega aqui em Portugal com o visto de estudante, só que não tem marcação por parte do consulado, liga para o CEF, o CEF fala assim, não tem vaga, amigão. Então tu fica aí e espera. Não tem como acontecer. E, do outro lado, né, se houver um exercício, uma vontade por parte do governo para ampliar essa capacidade, aí sim o CEF consegue tratar dos vistos, consegue tratar dos processos que ocorrem diretamente aqui, consegue tratar das manifestações de interesse. Exato. Agora, de novo, não sei até que ponto isso não foi organizado, estruturado, para que vamos privilegiar quem vier com visto, os outros tenham paciência, uma hora nós vamos tratar. Agora, quando será essa hora, não há como saber. Mas quantas vagas tem? Não sabemos. Quantas sobrarem? Mas para onde? Não sabemos para onde sobrar. Mas quando? Também não sabemos quando tiver. Nossa. E hoje é essa a realidade. Sim, afinal, durante esse ano inteiro eu percebi, por exemplo, minha família que veio reagrupada comigo, que vim com visto de estudo, eles receberam a autorização deles com 6 meses. Estavam aqui, porque faço o meu processo, depois nunca tinha vaga de reagrupamento, agora, então, que a gente não encontra reagrupamento mesmo. Então, já era uma coisa que, agora, para esse pessoal que está aqui ansioso, já está em Portugal, ansioso, achando que pode ter uma facilidade aí por conta da CPLP e tudo mais. Eu sou uma pessoa, assim, muito cética, certo? Gosto de ser muito pé no chão. Como falei lá na nossa conversa inicial, né? Eu acredito muito naquilo que falava o São Tomé, né? Muito vendo. Então, assim, eu, a princípio, né, não consigo enxergar que nós vamos ter aí uma capacidade de aceleração para quem hoje está na manifestação de interesse, porque, evidentemente, né, são muitas pessoas. Então, se nós falarmos assim, vamos acelerar todo mundo que está na manifestação de interesse, e aí o que acontece com as outras pessoas? Com os reagrupamentos, com os estudantes, até com quem vier com visto. Então, é um malabarismo difícil, né, por parte do CEF, e óbvio, né, aí eu vou a um ponto que eu ainda observo com muita reticência: o CEF é quem leva a pedrada, mas o CEF não é quem efetivamente contrata, amplia e aumenta, isso quem faz é o governo, ok? O governo é quem direciona os recursos e determina que isso vai ser feito. Então, o CEF é, de fato, a janela que toma a pedrada, mas nesse aspecto ele não tem culpa, porque não é ele quem consegue, né, ampliar o número de delegações, ampliar o mais rápido o processo, criar vagas. Exatamente. Né? Até porque para criar vagas você precisa de mais pessoas. Claro. Então, como se fosse uma linha de produção, né? E eu tenho, assim, um olhar de que, apesar dessa mudança, ela ser muito pontual, ser muito positiva, né? Tem aqueles detalhezinhos agridoces, né? Mas ela vem, assim, num formato muito positivo. Eu tenho um olhar de que isso aí pode não beneficiar muito quem já está aqui. Porque a todo momento, de novo, vem pontos para quem está fora, ok? Nós tivemos, na alteração da lei de estrangeiros, aqui, só para ser justo com um detalhe, uma inclusão
de uma autorização de residência da CPLP, uma autorização de residência temporária, com uma validade de 90 dias até um ano, até eu acho que no nosso último vídeo sobre o assunto nós falamos, ok? Que vai ser possível para quem tem visto de curta duração ou entrou legalmente em Portugal. Mas, de novo, vem aquele ponto. Isto vai conseguir beneficiar a todas as pessoas que hoje estão à espera da manifestação de interesse ao mesmo tempo, né? Como é que vai ser feita essa tomada de dados biométricos, fotografias, a própria apresentação do processo e documentos, tudo isso para todas essas pessoas. Então, alguns poderão se beneficiar. Concordo com isso. Mas, hoje, o grande volume que nós temos de pessoas na manifestação de interesse... Não tem funcionário para atender a demanda disso. Não. Né? Vamos ser sinceros. É um ponto que realmente, assim, é muito, muito grave. E se você for conversar com funcionários do CEF, você vai perceber situações em que eles comentam que às vezes não conseguem tirar o horário do almoço. Se não tiram no horário que estava ali pré-determinado, porque eles têm meio que uma escala para que o órgão continue funcionando, a pessoa não consegue tirar durante o dia. Se não tirar a folga, também perdeu a folga, certo? E se não terminou de atender os processos, ou resolver todos os processos que tinham na própria mesa, até o fim do horário pontual do horário de trabalho, também não ganha hora extra. Certo? Tem que resolver no dia. Então o negócio é muito mais profundo do que isso aí. É complicado. Então, assim, é um ponto que é difícil disso aparecer na mídia, é difícil disso... Isso joga um alerta para aquelas pessoas que estão ali, mas eu já estou com a passagem comprada, já vou agora, vou... Olha, as chances de você ficar para trás em todo o processo, de um monte de gente chegar aqui e ter a sua autorização de residência antes de você, que já está no lugar, é grande. Então, ficar atento também a isso. A vida não é feita sobre ser o primeiro a sair, é sobre ser o primeiro a chegar, né? Exato. Então, eu costumo dizer que a gente tem uma impressão de que a bandeirinha de chegada está ali no aeroporto depois que passou da imigração, mas não. Aí é que começa. Aí é que começa, exatamente. E aí vem pontos que você mesmo puxou aqui na nossa conversa, que são realmente, assim, de se prestar atenção, que são pontos relacionados a arrendamento, relacionados a custo de vida. Ana, não sei se você é quem faz as compras na casa. Eu, particularmente, tenho uma paixão por ir no supermercado. Eu adoro, meu esposo odeia, mas eu adoro ir no supermercado. Eu olho o preço das coisas e falo assim, não era esse o preço que eu pagava quando eu cheguei. Tá fazendo um ano que eu estou aqui e já vejo muita mudança. Exatamente. Então, assim, preparação é a chave. Posso trazer só mais um detalhezinho aqui sobre a nossa regulamentação? Claro. Tem um ainda que a gente não falou. Não sei se é o mesmo. Vamos lá. Tá? Mas eu ia falar sobre a situação dos estudantes poderem trabalhar. Exatamente. Okay? Então, temos lá, por expresso, por escrito, embora já estava previsto na lei de estrangeiros essa possibilidade, agora está assim inequívoco, certo? Quem tiver autorização de residência para investigação, estudo, estágio profissional ou voluntariado podem exercer atividade profissional subordinada ou independente, então pode ter contrato de trabalho, pode abrir atividade, certo? Desde que seja complementar à atividade que deu origem ao visto, ou seja, né, você não pode atrapalhar o aproveitamento dos estudos, porque vai trabalhar. A prioridade é o estudo, mas... Inclusive, para todos esses casos, vai ser possível inscrever-se no Serviço Público de Emprego, tá? Que é lá nosso IFP. Temos ali a questão da subsistência também para o estudante. Bom, para a CPLP, já sabemos, então, que visto ali da CPLP, já estamos, né, limados disso ali. Mas, para os estrangeiros, as outras nacionalidades que vier com visto de estudante, também tem essa questão da subsistência,
Eu me lembro que da outra vez a gente tinha conversado sobre isso. Esta questão da subsistência sobre estudantes, ela remonta uma portaria que foi a 111 de 2019, é algo que já tem algum tempo, ok? Uhum. Que determinados cursos superiores que estão numa lista organizada pelo CEF, certo? Quem lá tiver ingressado e tal, ou for beneficiário de bolsa, estilo bolsa do Instituto Camões, ou da CAPES, bolsas em geral, né, dadas pelas instituições de ensino, não precisa apresentar meio de subsistência. Certo. Na aplicabilidade do dia a dia, a gente notava que esta informação não transitava com tanta facilidade nos consulados e principalmente na VFS. Então, a ordem do dia era sempre apresentar, né? O que eu acredito que vai acontecer para quem não é beneficiário de nada da CPLP e tal. Nós ainda vamos ter essa resistência, ok? Então, isso não acontece porque não está previsto em lei. Isto acontece porque nós temos que sempre pensar nestes órgãos, né, consulados, VFS, etc. e tal, como as estruturas mais distantes do organismo português. Então, hoje, o CEF vai estar mais cientificado, necessariamente, do que está de benefício na lei, do que o consulado e do que a VFS, porque muitas vezes o funcionário que faz o serviço de balcão, de recolha, de pré-análise da documentação na VFS, não tem nem conhecimento do que está na lei aqui de Portugal. Ela tem apenas uma listagem de documentos que ela tem que checar que estão ok, e ela vai dar ok, e manda para frente. E se faltar alguma coisa, ela vai dizer que falta. Então, este ponto, sempre para estudantes, mesmo antes, ao olhar desta portaria, eu sempre fui reticente para a prática. Na teoria, está lá. Na prática, no dia a dia, quando você for colocar nas VFS, nos consulados, você pode ter alguma dificuldade. É isso que faz, inclusive, aí a diferença entre os processos de visto entre os determinados locais. Porque você faz, às vezes, uma aplicação em São Paulo, e o seu amigo de infância, que vai fazer o mesmo curso, vai fazer tudo igual, faz no Rio de Janeiro, o dele vem com notificação e vocês vão para o mesmo lugar, com a mesma... Eu vi muito disso, assim. E aí... E vi muita gente sendo negada, inclusive por conta da subsistência. Exatamente. Mesmo que já estivesse ali na lei, quando não mandava subsistência, já... Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Não se meça pela média. Sempre se meça acima da média. Se você trabalhar para ser acima da média, talvez você não seja o Cristiano Ronaldo, talvez não seja Lionel Messi ou Neymar. Mas, se você for ali um jogadorzinho já da segunda divisão, num timezinho que está indo bem, vai ganhar um bom dinheirinho. E, quando nós falamos de processo de visto, é assim também. Não pensa no mínimo. As pessoas sempre pensam, mas qual que é o mínimo que eu preciso para isso? Qual é o mínimo que eu preciso para aquilo? Se você sempre se prepara para o mínimo, os resultados que você vai ter serão os mínimos. Então, se prepare de forma extraordinária para ter resultados extraordinários. Volto de novo àquilo que nós, no começo, né, tivemos aquele momento de depressão, né, onde eu falei da CPLP, eu falei assim, autorresponsabilização e tal. Então, assim, é isso. Se você está dispensado de apresentar, mas você tiver condições de apresentar, por que não apresentar? Se você tem condições de mostrar mais do que o necessário, por que você vai mostrar somente o mínimo necessário? Não seja a média, porque você está sendo avaliado por uma pessoa que não viu a sua cara, não conversou com você, mas ele viu os documentos que você ali colocou. E se os seus estiverem piores do que o do seu amiguinho, ele tem chances melhores do que você. Exato. E pensa na quantidade, no volume de pessoas que vão estar ali enviando a documentação. Então, as chances de erro nesse início, as chances da VFS ainda não estar ali totalmente... Né? É um processo novo, e aí... Tudo que é novo
suscita dúvidas. Eu costumo dizer, né, você tem que justamente, né, estar bem preparado, porque não é pelo fato de estar preparado que tudo vai ocorrer da forma que você planejou. Mas o fato de você ter um bom planejamento ou estar bem preparado permite que você faça adaptações no meio do caminho, caso ocorram situações que necessitem de mudança. Exato. E, inclusive, em relação às expectativas. Quanto melhor preparado ali, as expectativas estarão mais coerentes com a realidade, né? E aí não vai se desiludir, chegar aqui, deu 1 mês, deu 2 meses, vou embora desse lugar. Então, é preparado em todo o planejamento. Isso é muito importante. Doutor, então temos muitas coisas, acho que, olha, a gente citou ali, tem outras coisas que a gente ainda vai, com certeza, pode ter certeza que eu vou convidar o senhor novamente para a gente vir aqui falar, depois, então, que o senhor conseguir ler com mais calma, né, é muita coisa, eu sei, eu olhei aqui também, eu vi que é muita coisa, é muita informação, mas temos finalmente essas boas notícias, coisas que antes a gente deduzia, olhava ali e falava, olha, eu acho que eles vão por esse caminho, agora está muito claro. Agora precisamos esperar, então, que tudo isso seja ali levado para o consulado, levado para a BFS, para a gente começar a pedir esses vistos. Exatamente. Podemos botar o seguinte, a partir do momento que isso foi publicado hoje de manhã, não existe mais a forma de dizer não estou sabendo, ok? Agora, todo mundo em Portugal e todos os órgãos de Portugal têm 30 dias para se tornar conhecedores e se não souberem em 30 dias, não fará diferença nenhuma, porque isso vai ser aplicado de qualquer forma. Entendi. Então, muito provável que comecinho ali de novembro, né, para a gente colocar ali uma margem, as pessoas vão começar a colocar ali, enviar a documentação para a BFS, para o consulado, enfim, então agora pelo menos já temos esse caminho, esse norte. Doutor Célio Sauer, muito obrigado novamente. Sexta-feira à noite, dia que saiu a regulamentação, estamos conversando aqui sobre esse assunto. Eu só posso agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e, né, eu me divirto muito quando eu venho aqui no seu canal. Lógico, né? Também devo ser a pessoa que mais recebe aqui embaixo, assim, meu Deus, esse cara desanima a gente, mas a intenção não é desanimar, né? A intenção é realmente fazer as pessoas perceberem que tem que ter responsabilidade. Como dizia o tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, isso aqui entregou mais poder para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, elas também têm que ter muita consciência sobre o que estão fazendo. Exatamente. Muito obrigada. Deixo aqui ali, o convite para todo mundo ir visitar o Diário da Cidadania. Eu tenho certeza que os próximos dias serão movimentados por lá também. Torço eu para que sim. Com muitos vídeos, eu estarei aqui atenta a tudo. E eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessas novas atualizações aí. Muita notícia boa, principalmente para os brasileiros, né, as pessoas ali de língua portuguesa. Eu fico por aqui, fique atento no canal que vai ter aqui muita atualização. Eu sou Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!